Olá, tudo bem? Aqui é o professor Oswaldo Barbosa. Estamos aqui para mais um vídeo. Nosso tema de hoje será alinhamento da governança de um projeto. Bom, como que a gente lida então com essa governança nesse contexto de pandemia Covid-19? Então vamos aqui trazer alguns exemplos, falar um pouquinho desse conceito e como esse nosso bate-papo aqui pode auxiliar você, gestor, gerente, coordenador, fundador de organizações sociais, para que você possa enfrentar esse período que não está fácil, né, para as organizações, mas com certeza nosso papel aqui é trazer ideias, insights, para que a gente passe por esse período. Bom, vamos então avançar aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Vou falar aqui nesse vídeo sobre o que é governança, quem tem interesse, né, quem são esses envolvidos nesse processo. A gente vai falar aqui de uma estrutura de governança, como que ela se organiza, o papel disso. E vamos falar também de um conceito muito importante que é os níveis de tolerância. Né? A gente vai explicar aqui com detalhes sobre isso, para que você então possa aplicar aí na sua organização. Aqui só reforçando, a gente sempre vai estar trabalhando aí como base a metodologia do PRODIGDEPRO, que é uma referência internacional nessa área de gestão de projetos. Vou trazer aqui alguns exemplos e também pretendo colocar aqui reflexões aqui para esse nosso trabalho. Bom, nesse próximo slide aqui, para a gente já compreender isso melhor, então, o conceito de governança, ele tem qual significado? É uma estrutura para gerenciamento e tomada de decisão. Então, eu sempre costumo dizer para os gestores ali das organizações sociais que essa é uma prática muito comum nas empresas e eu diria, de uma maneira geral, ainda recente nas organizações do terceiro setor. De um tempo para cá, com certeza a gente começa a observar essa preocupação de entender como que é essa articulação de papéis dentro de uma organização do terceiro setor. Quando a gente fala agora num período de pandemia, num período de crise, às vezes é necessário tomar decisões importantes. Como que é feita essa decisão? Ela é muito centralizada? É apenas uma pessoa que decide? Existe um grupo? Então, quando a gente fala de governança, a gente está falando de como essa decisão é tomada, quais são os mecanismos para isso, quem são essas pessoas ou parceiros, organizações envolvidas. Então, quanto melhor for a governança de uma organização, provavelmente nós vamos ver papéis claramente definidos, responsabilidades, para que a partir dessas reuniões, desses encontros, que visam a tomada de decisão, a gente consiga então ter as melhores soluções aí, principalmente nesse momento de crise. É muito comum a gente identificar nesse período especificamente de algumas organizações que nós temos acompanhado, a famosa instalação do comitê de crise. Inclusive, esse tema está sendo abordado aqui no nosso canal, nos vídeos. E a reflexão que eu coloco para o nosso tema aqui, pensando nessa governança do projeto. Quem são essas pessoas que vão participar do comitê de crise? Será que é todo mundo? Será que são alguns? Então, a partir desse conceito, então, que a governança é essa estrutura de gerenciamento que nos ajuda a tomar a decisão, podemos dar mais um passo e começar a pensar quem são esses interessados. Então, nós temos ali conselheiros dos projetos, podemos ter auditores, financiadores, público atendido. E aqui eu coloco esses dois desenhos aqui para vocês, seja de uma estrutura mais simples, mais hierarquizada, ou aquela com menos hierarquia. Lembrando aqui, pessoal, que é muito importante falar isso, eu tenho vivenciado isso em várias organizações, que as pessoas ainda confundem autoridade com democracia, com hierarquia, com participação, colaboração. De uma maneira geral, num processo de governança, é importante ter bem claro quem toma as decisões. Eu não estou falando aqui, isso seria um outro tema para um outro vídeo, não estou falando aqui da diferença de líder e chefe, O chefe é aquele que manda, o líder é aquele que inspira. A discussão nossa não é falar sobre isso agora, mas é entendermos que as decisões, essa hierarquia está bem clara dentro da organização. Por exemplo, quando a gente fala de uma auditoria, seja ela interna ou externa, esse papel está bem definido. Financiadores, como que ele acompanha a governança do seu projeto? Eu costumo dizer que, às vezes, algumas organizações me ligam e costumam dizer assim, Oswaldo, nossa, mas o financiador está querendo entrar aqui dentro da minha associação e mandar mais do que a gente. Quem já não passou por isso uma vez? Quantas vezes que
Às vezes você tem um patrocinador, um apoiador importante no seu projeto e que ele, querendo ou não, seja com a melhor das vontades possíveis, ele acaba atropelando um pouco o seu processo interno, a sua equipe. Né? Para não falar que uma vez eu estava visitando um parceiro, na verdade, que estava apoiando um projeto que eu participava, e que, né, até então nós fomos convidados porque nós éramos especialistas em um tema, e em um determinado momento da reunião, o próprio financiador começou a querer mudar o projeto e falar como que deveria ser feito. E aí, você está preparado para fazer isso? Então, olha qual que é a importância da gente envolver todos esses atores num processo de governança. E, por fim, aqui eu vou dar destaque em um público que é muito interessante, e posso dizer a vocês que eu tenho visto poucas organizações terem esse modelo, que é envolver o público atendido na governança da organização. Então, por exemplo, você trabalha com jovens, com idosos, com mulheres, pessoas com deficiência. Quem é o seu público atendido na sua organização social? Você tem, dentro desse processo de governança, você tem convidado eles a estarem com vocês, ajudarem a tomar a decisão? Então, de uma maneira geral, algumas organizações já têm isso como valor, né? Esse modelo mais participativo, mais aberto. Outras organizações têm menos. Aqui a nossa ideia não é falar o que é certo ou o que é errado, mas, por exemplo, no momento de pandemia agora, de ter que tomar decisões mais rápidas, eu já presenciei algumas organizações que o envolvimento das pessoas atendidas foi fundamental para achar a melhor solução, né? Diante de um quadro de fechar a sede, paralisar atendimento, às vezes é o financiador que teve que parar o financiamento. Então, pensem nesse público aqui, né? Aqui eu coloquei os 4 principais, a gente pode ter outros formatos. Então, de novo, seja para uma estrutura mais formalizada, mais hierárquica, a menor, a com mais participação, menos hierarquia, o importante, defina claramente os papéis de cada um desses participantes. Outro ponto importante aqui, então, falando como que é essa estrutura, né? Então, na estrutura de governança, nós temos autoridade, accountability, mudança, supervisão e apoiadores e conselheiros. Essa é uma estrutura clássica aí que a gente pode considerar para ter uma governança na sua organização. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada ponto. O primeiro ponto sobre a autoridade. Então, na sua estrutura, quem são esses envolvidos ali, os participantes que têm autoridade, ou seja, quem define o quê? Né? E principalmente no momento agora que a gente precisa de decisões mais ágeis, é importante ter essa autoridade clara. Para quê? Para a gente tomar a decisão e realmente avançar. Eu tenho visto organizações aí que, às vezes, dentro do seu conselho, da sua diretoria, essa autoridade não é clara, então, ou seja, existe demora para tomar decisão, e quando se demora muito, realmente se perde oportunidades. Um outro ponto importante da estrutura é a gente pensar na accountability. Accountability, em outras palavras, é a famosa prestação de contas, é a transparência. Então, ou seja, como que está o seu processo decisório? Quem são essas pessoas que participam? O financiador participa disso? Ou é somente, enfim, a diretoria, o responsável da área financeira? Né? Os seus patrocinadores, os seus doadores, né? Eles têm alguma participação nesse sentido? Outro ponto importante, né? Mudanças. Quais são as principais mudanças que um projeto pode ter? Né? Quem são esses participantes que estão ali, que têm condições e informações necessárias para tomar esse tipo de decisão? Um outro ponto importante dentro de uma estrutura de governança é supervisão, ou seja, nós temos que ter aquelas pessoas, organizações que cuidam desse dia a dia. Às vezes eu tenho uma diretoria de uma organização, dependendo do tamanho dela, que quando ela está ali dedicada ao nível estratégico, que é o que eu sempre recomendo para os diretores de organizações sociais, mas enfim, quem que está ali nessa supervisão, nesse dia a dia do tático, do operacional, motivando, resolvendo os problemas do dia a dia, é de novo aquele exemplo que eu comentei. Será que é o seu parceiro financiador que tem que ir lá fazer isso, ou você tem uma equipe que dá conta desse dia a dia dos projetos? E nós temos também que, dentro da estrutura, o papel dos apoiadores e conselheiros. Né? Conselheiros, eu sempre digo, né? Tem organizações que têm experiência muito positivas, que é montar esses conselhos, onde você tem pessoas com especializações, expertise sobre determinados assuntos, e o papel, então, dessas pessoas ou dessas organizações é trazer novas ideias, inovação, né, para que você, então, dentro desse contexto de uma governança que é compartilhada, que, ou seja, ela não é centralizada, com certeza a gente tem mais possibilidades de tomar melhores decisões.
Bom, é importante registrar também que, às vezes, muitas organizações, no seu modelo de governança, têm apenas uma pessoa. Quem é essa pessoa? É o fundador, né? Aquele que começou toda a história do projeto social, que tem já uma história de longa data, de dedicação, de investimento à causa. Mas quando a gente pega as organizações atualmente do terceiro setor, falando de Brasil, que estão expandindo, estão crescendo e se estruturando, são organizações que de fato conseguem montar essa estrutura que deixa de ser mais centralizada para uma estrutura mais compartilhada. Então, peço que vocês pensem sobre isso, que nessa hora, por exemplo, de crise, com certeza isso dá agilidade, dá mais confiança para se tomar algum tipo de decisão. Aqui mais um ponto, para a gente estar fechando aqui esse bloco falando sobre governança, é quando a gente fala sobre os níveis de tolerância do projeto. Olha que interessante, e convido vocês aí depois para pesquisarem mais sobre esse tema, né? Qual que é a tolerância para, por exemplo, discutir a questão de tempo? Né? Ou seja, vamos prorrogar o projeto, vamos adiar o projeto, vai ter que parar o projeto. Né? Qual que é a tolerância disso? O que foi acordado? Né? A sua organização utiliza recursos próprios, ela depende de parcerias com o poder público? Como que isso é negociado? Então, tolerância sobre o tempo, essa capacidade nossa de adiar, de postergar, né, alguma ação dentro do seu cronograma. Qual que é a tolerância de custo? Ou seja, num período desse agora, né, várias organizações tiveram que paralisar o seu projeto, então você tem folha de pagamento, você precisa honrar o compromisso com esses funcionários, empregados, enfim, você vai colocar eles de férias, você vai reduzir carga horária, enfim, o que a legislação já te coloca sobre isso? O que você negocia com os seus apoiadores e financiadores sobre isso? Então, olha só, dentro do contexto de governança, qual que é o tipo de tolerância que você vai tendo com cada um desses pontos? Escopo. O escopo do projeto, eu sempre costumo dizer para as organizações aí, nos treinamentos que a gente participa, nos cursos, que o escopo é o famoso combinado. Aquela frase que muitos conhecem, um combinado não sai caro. Então, ou seja, nesse momento de crise agora, qual é a sua capacidade de revisar esse escopo, de ajustar, de adequar, propor, né, modificações necessárias para, de uma forma ou de outra, a gente passar por esse período. Então, aqui também eu deixo como reflexão para vocês que conheço muitas organizações que não têm definido o escopo do seu projeto de forma clara e objetiva. São aquelas clássicas organizações que têm projetos genéricos, né, de melhorar a qualidade de vida, vamos salvar o mundo. Nós já passamos desse período hoje, nós buscamos, de uma maneira geral, um terceiro setor mais profissionalizado para que gere maior impacto social. Outro item de tolerância importante também é a questão do risco. Então, como que você trata o risco dentro do seu projeto? Nesse momento de pandemia agora, você consegue identificar isso de forma rápida? Quais são esses riscos que estão ligados aos seus resultados, ao seu orçamento, às suas atividades? Nós temos também a questão da qualidade. Quantos projetos agora, que por questões da pandemia, estão colocando em xeque a qualidade? Para a gente dar um exemplo bem comum aqui, que muitos estão passando por isso, a questão do ensino, por exemplo. Quantas organizações tiveram que adaptar as suas oficinas, seus treinamentos para os jovens, por exemplo, na área de profissionalização, qualificação, levar isso para o ambiente virtual, para o ambiente online? Então, muitos pensam hoje que essa foi a solução, mas como garantir essa qualidade? Então, tudo isso são variáveis e nós temos a última aqui, que é os benefícios. Qual que é a tolerância da gente ter que equalizar os benefícios? Ou seja, vocês tinham acordado, combinado com o seu público atendido, com os seus apoiadores. Com essa crise, vai ter impacto disso? Vai ter redução? Vai ter paralisação? Então, aqui, o convite que eu faço para vocês é pensar em todos esses pontos de tolerância aqui. Lembrando que, gente, a vida do gestor é uma vida solitária. Quantas vezes nós não temos um gestor? E quando eu falo gestor, isso vai ser muito comum aqui nessa nossa conversa. Quando eu falo gestor, eu estou falando do gerente, do coordenador. Às vezes eu estou falando do fundador, do diretor dessa associação sem fins lucrativos ou fundação. Mas eu estou falando desse lugar, dessas pessoas que respondem, pelo projeto. E às vezes quem responde pelo projeto não necessariamente é quem responde pela organização. Como também nós temos organizações que às vezes quem responde pela organização responde pelos projetos. Então, com certeza, quanto mais claro isso está definido, está organizado, melhor será
para tomar as nossas decisões. Bom, a gente fecha esse nosso bate-papo de hoje aqui sobre governança, então pense sobre isso, ou seja, né, vou deixar as perguntas finais aqui para você, então, fazer aí a sua reflexão e aplicar no seu dia a dia. Como está a sua governança? Quem são os envolvidos? Você já pensou em quais são os limites de cada tolerância que estão relacionados ao seu projeto? Então, muito obrigado por essa conversa, essa oportunidade de hoje, e deixo aqui aquela mensagem nossa de sempre, que é: paixão mais gestão é igual a impacto sustentável. O que a gente acredita é que o terceiro setor tem que desenvolver o seu papel a cada dia, mas de forma mais profissionalizada. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.